Olá, minha gente, o programa Eu e Você está aí de volta mais uma vez, com a participação especial, semanal, do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, abordando os assuntos da semana, que foram muitos, mas nós escolhemos especialmente o caos em que se encontra a saúde no nosso estado, no nosso município, a nível nacional também. Nós vamos falar sobre o Lava Jato, os últimos acontecimentos, as últimas revelações aí que comprometem muita gente. E, claro, como não poderia deixar de ser, estará contando a sua historinha o nosso querido deputado Gerson Berger, uma historinha muito, muito interessante, com uma moral fantástica. Minha gente, Gerson, Pedro, nós vamos falar sobre um assunto que nos incomoda muito. Tem coisas na gestão pública que, por mais que a gente tente entender, não dá. São coisas tão absurdas que geram na nossa cabeça um turbilhão de interpretações, quase sempre sem uma justificativa lógica. Imaginem, na semana passada nós comentamos aqui no programa o fato da prefeitura ter assumido a gestão dos hospitais Rocha Faria em Campo Grande e Albert Schweitzer em Realengo, em função das dificuldades financeiras enfrentadas pelo governo do estado. E o curioso e inconcebível é que a responsável pela gestão dos dois hospitais, a OS, Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, é a mesma que gerenciava os serviços no estado. Diga-se de passagem, deficientes, ao ponto, Gerson e Pedro, do Ministério Público ter entrado com uma ação civil pública contra ela, por má gestão e déficit de funcionários no Hospital Albert Schweitzer. Além disso, SOS, Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, que tem sede em Minas Gerais, responde a ações movidas pela Companhia Estadual de Gás, porque não paga as contas do Hospital da Mulher em São João do Meriti, e também pela Sanoli, uma empresa que fornece refeições para servidores das UPAs e pacientes internados, com a qual SOS tem uma dívida de mais de R$70 mil. Além disso, esse contrato emergencial da prefeitura com a tal OS vai custar aos cofres públicos municipais mais 3% do que pagava o governo do estado. Então, fica no ar a seguinte pergunta: com tanta confusão e sujeira envolvendo a OS Terezinha de Jesus, por que o prefeito Eduardo Paes resolveu premiá-la? Algo a acrescentar, Gerson e Pedro? Tereza, acrescentar principalmente a mesma perplexidade que você está tendo. A falta de zelo com o dinheiro público e a saúde do cidadão é uma triste realidade. Duvido que se os hospitais fossem no prefeito, ele contrataria essas OS. Além disso, está tudo errado. O Ministério Público, no mês passado, recomendou que a prefeitura suspendesse todos os contratos com as OS, depois do desvio de 48 milhões realizado pela OS Biotech, que você, Tereza, denunciou há pouco tempo. Onde está, eu pergunto, o respeito à lei? Passa-se por tudo, por cima de tudo. Uma lágrima, uma vergonha. Pois é, Gerson, um absurdo completo, total, algo inacreditável.
e misterioso, porque como é que uma entidade inadimplente com seus compromissos financeiros é recontratada depois do insucesso nos hospitais estaduais pela prefeitura ao assumir o Alberto Schweitzer e o Rocha Faria? Esse é uma coisa inexplicável, porque se todos nós temos que pagar nossas contas em dia e para isso mantemos um cadastro limpo, quanto mais as empresas que se negociam com o Estado, no caso do Rio de Janeiro, e com a prefeitura da capital. Estranho o caso. Agora, por falar em Rocha Faria, Tereza, há um episódio que o Globo publicou, quase inacreditável, que diz respeito à administração municipal, do prefeito Eduardo Paes. Como é que o vereador, doutor Gilberto, como ele é conhecido, acumula as funções de vereador, tem que comparecer às sessões da Câmara, com as de médico do Hospital Rocha Faria? E pior, além de acumular cargos absurdos, que eu acho que a legislação até não permite, no caso do vereador, ele ainda recebe horas extras por trabalhos os quais não praticou. É realmente um absurdo total essa situação e que a responsabilidade toda pertence ao prefeito Eduardo Paes. Vamos ver o que ele dirá desse episódio. Olha, Pedro, é lamentável esse episódio envolvendo o vereador Dr. Gilberto, ele que é, inclusive, presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores. Eu, na minha opinião, entendo que um vereador não deveria, de maneira nenhuma, acumular outras funções. Se ele é um funcionário público, ele tem que pedir licença das suas atividades, uma licença não remunerada. Esta é a minha opinião. Agora, o mais grave nisso tudo é ele ser contratado por uma organização social. Realmente, esta eu não entendi. A Câmara está em recesso, mas logo que retornarem os trabalhos, eu vou me pronunciar e vou querer saber o que realmente aconteceu com este vereador, porque afinal de contas, como o Globo colocou, ele recebe por plantões que ele, na verdade, não realiza. E também ainda tem o problema da esposa dele, é uma outra pessoa, não é, ela responde por ela, ele não pode responder pela mulher, mas de qualquer maneira é uma situação que envergonha a classe política. Imagina receber por atividades que ele não pratica. Vamos aguardar. Eu, como disse, vou querer explicações sobre isso. Eu acredito que a presidência da Câmara, até mesmo o Conselho de Ética, deva se pronunciar, porque não dá para aceitar uma situação dessas. Receber por trabalhos que não realiza, que exemplo nós estamos dando para a sociedade? Mas, Gerson e Pedro, ainda falando aí da prefeitura ter assumido os 2 hospitais da rede estadual, eu desde o início manifestei o meu posicionamento contrário a essa operação por entender que o custo dos 2 hospitais irá consumir mais de 10% do orçamento municipal de saúde, que este ano é de 4 bilhões e 900, e os 2 hospitais vão gerar uma despesa de cerca de 500 milhões. Ainda mais quando assistimos ao atendimento ruim prestado pelos hospitais da rede municipal de saúde, que tem uma estrutura precária e sempre vivem em crise. Além disso, em ano eleitoral, minha gente, esse tipo de iniciativa do prefeito me cheira a querer aparecer como salvador da pátria. Ainda mais quando publicamente passa a responsabilidade da sua decisão para o seu candidato a prefeito, o secretário Pedro Paulo. Infelizmente, a saúde nunca foi prioridade nacional ou regional. Por isso temos um sistema falido, cruel e desumano,
onde falta tudo: médicos, remédios, leitos e equipamentos. Os estimulantes salários oferecidos aos profissionais da saúde afastam os médicos que passam em concursos públicos. Vejam, por exemplo, em São Paulo, 63% dos médicos que passaram em concursos recentes não assumiram, e no Rio de Janeiro são 55%. Uma pena que a saúde pública esteja nas mãos dessas malfadadas OS, que em sua grande maioria têm demonstrado uma total incompetência e falta de responsabilidade com a saúde do cidadão e também com a verba pública. Mas é um assunto que toca a toda a sociedade e nós, aqui no programa, não poderíamos deixar de voltar a ele, não é, Gerson e Pedro? Porque na semana passada nós já falávamos sobre isso e é importante alertar as nossas autoridades e a nossa população também ficar atenta. Mas, minha gente, antes de entrar num outro assunto, que também é um assunto bastante pesado, o Lava Jato, eu vou passar a palavra para o nosso deputado Gerson Berger e pedir que ele amenize um pouquinho toda essa carga do programa, essa carga forte e até negativa, e nos conte uma de suas famosas historinhas. Vamos à historinha, Gerson? Lá vai. Atenção. Um homem ficou viúvo e foi morar com a sua filha, casada, e tinha um filhinho. Certa vez, na hora do almoço, todos foram se servir da sopa, foram no sopão. O pai aproximou seu prato com mãos trêmulas. De repente, o tal prato que ele tinha na mão caiu dela da mão e se espatifou no chão. O genro, aos gritos, dizia: a partir de hoje não quero mais este velho comendo na sala. Olha o que ele fez. Estragou meu tapete persa. Ele que coma na cozinha. Lugar de velho é mesmo na cozinha. Irritado, o genro levantou-se da mesa e saiu para o seu trabalho. À noite, quando voltou para casa, encontrou o filho de 6 anos com umas tabuinhas, pregos e um martelo. E ele perguntou ao filho: João Vitor, meu filho, o que é que você está fazendo? E o filho responde: estou fazendo um suporte de madeira para que quando você ficar velhinho, colocar o seu prato e ele não cair. Assim você sempre vai comer comigo na mesa. Com lágrimas nos olhos, no mesmo momento, o homem foi procurar o sogro na cozinha, pediu desculpas pela forma como tinha tratado na hora do almoço, exigindo para que ele voltasse a fazer as mesmas refeições com a família na sala. Vejam que belas lições podem as crianças dar aos mais velhos. Com sua pureza e sensibilidade, as crianças enxergam muito mais que os adultos.
e corrigem as injustiças, muitas vezes praticadas pelos pais. Muito bem. É isso que eu queria contar. É isso que eu conto a todos que estão me ouvindo. É isso que eu queria contar para você, Tereza. E sempre ouve as minhas histórias e pede as minhas histórias. Espero ter sido compreendido. Muito obrigado. Olha, Gerson, essa historinha tem uma moral fantástica, mas ela é, acima de tudo, muito emocionante mesmo. Esse exemplo dado por esse menino realmente sensibiliza a todos nós. Mas agora vamos passar para o famoso Lava Jato. E eu, minha gente, Gerson, Pedro, me pergunto, quem vai sobrar dessa operação que a cada dia surge com mais denúncias e envolvimento de políticos? Esta semana, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, o Nestor Cerveró, que em delação premiada saiu com novas denúncias, deixando muito mal, como era esperado, todo mundo já sabia, o presidente do Senado, Renan Calheiros, a quem acusa de ter tratado pessoalmente de um suposto repasse de propina vindo da Petrobras. Segundo a imprensa, em dezembro passado, Cerveró afirma em um dos seus termos de delação premiada que pagou 6 milhões de propina a Renan Calheiros e ao senador Jader Barbalho. Cerveró disse também que a influência dada ao senador Fernando Collor de Mello sobre a BR Distribuidora pelo ex-presidente Lula e depois pela presidente Dilma foi total. Gerson e Pedro, é inacreditável que Renan Calheiros, já envolvido em tantos malfeitos, Fernando Collor, que chegou a ter seu mandato de presidente da República cassado devido ao envolvimento em corrupção, ainda possam ter sido objeto do desejo político do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Onde é que vai parar este país? Qual será a resposta que o eleitor dará nas eleições de outubro? Confesso a vocês que é angustiante assistir a tanta sujeira, sem poder reverter esse quadro, apenas dando todos os dias murro em ponta de faca. Eu quero acreditar que tudo que neste momento estamos vivendo trará algum resultado positivo. Mudanças que levem à reflexão dos políticos e do cidadão comum. Você, Pedro, acredita nesta possibilidade? Acredito na possibilidade, Tereza, porque a esperança tem que prevalecer sobre o desencanto. Mas é realmente desalentador o quadro que se estabeleceu, principalmente em torno da Petrobras, marcado por tantos escândalos. O ex-diretor Nestor Cerveró comprometeu seriamente o ex-presidente Lula, que se defendeu muito mal através do instituto que leva seu nome, dizendo que as nomeações que ele fez foram a pedido dos partidos que formavam a base de sustentação de seu governo no Congresso. Ora, ele dizer que, então, tacitamente, que fez as nomeações sem conhecer o comportamento dos indicados, sem conhecer a capacidade dos indicados, sem avaliar quem são as pessoas, sem maiores indagações sobre a vida dessas pessoas. Foi nomeando à torto e à direito. Um desastre completo. A confissão torna ainda pior a sua parcela de culpa nesse episódio gigantesco de assalto à Petrobras. O assalto abalou a Petrobras, abalou a economia do país. E a presidente Dilma Rousseff também não se sai bem, em decorrência do mesmo depoimento prolongado do Nestor Cerveró. Ao se referir à influência de Collor, do ex-presidente Collor, como você lembrou, na BR Distribuidora,
ela disse que teve de fato uma conversa com o ex-presidente Collor, então senador por Alagoas, como ele é, e essa conversa foi mal interpretada por ele. E ela não falou sobre indicações, mas o fato é que como é que as indicações então foram concretizadas em nomeações da diretoria? Quer dizer, também foi uma omissão, pelo menos, da atual presidente ter aceitado as indicações que evidentemente tinham como objetivo participação e corrupção, porque ninguém vai se empenhar para nomear diretores a troco de nada, muito menos o senador Fernando Collor. Um desastre completo. Ô Pedro, a sua colocação é perfeita. Infelizmente, é o famoso toma lá, dá cá, que a sociedade não aguenta mais. Você imagina a justificativa tanto do ex-presidente Lula quanto da presidente Dilma Rousseff. Um absurdo. Imagina nomear pessoas que não se conhecem, que não se sabe da sua capacidade, da sua idoneidade moral. É isso que acontece neste país, o troca-troca. Então, o que nós temos assistido, infelizmente, na nossa política, quer nacional, quer local, são essas indicações que muitas vezes absolutamente não têm nada a ver com o cargo que o indicado vai ocupar. Isso é um erro dos piores que pode acontecer na administração pública. E aí depois vem a corrupção. Cargos indicados por partidos, eu não sou contra que partidos indiquem pessoas, mas pessoas com competência, pessoas com ética, pessoas dignas. O que não dá é para a gente continuar a conviver com esse nível de corrupção que tomou conta do nosso país e que, em boa parte dos casos, vem dessas indicações políticas. É lamentável que assim seja. Bom, minha gente, infelizmente nosso tempo acabou, haveria tanta coisa ainda para ser comentada e como não poderia deixar de ser, eu agradeço mais uma vez ao nosso deputado Gerson Berger a presença, a historinha que teve uma moral tão bonita. Quanta coisa nós aprendemos com essa história. E também ao nosso querido amigo jornalista Pedro do Couto, que com sua inteligência, com sua capacidade, acrescentou muito ao programa de hoje. E a você, amigo telespectador, o nosso carinho, o nosso agradecimento muito especial. Esperamos contar com a sua audiência na próxima semana. Tenham um excelente descanso, uma semana maravilhosa. Estaremos juntos, sábado, às 11h30, aqui na CNT. Até lá!